Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Este é o seu canal, o canal da tua família. Hoje vamos tratar de um assunto polêmico, né? Um assunto que teve algumas abordagens, mas a maioria não abordou a fundo o assunto, ou a igreja em si não apresentou o porquê o pastor Ranieri Salles, de fato, foi desligado da obra, né? Será que ele foi desligado da obra? Será que ele ganhou as contas realmente, foi desligado por questão disciplinar, por algo assim? Será que ele foi que saiu porque estava enfermo e não podia mais continuar na obra? Existem alguns vídeos aí, eu vou colocar um primeiro vídeo mostrando a esposa do pastor, do nosso querido pastor Ranieri Salles, ao qual eu admiro muito ele, particularmente gosto demais, homem esforçado, que prega o evangelho, que trabalha sem cessar. Então, se você estiver ouvindo este vídeo, pastor Ranieri, que Deus te abençoe grandemente, assistindo nesse vídeo, que Deus te abençoe grandemente. Muitas pessoas te admiram, eu admiro o Senhor bastante, tá? E eu tenho certeza que tudo o que você fez não é em vão. Cristo está cuidando de tudo. Muito bem, mas, né, houve um pedido aí alguns meses atrás da esposa dele clamando por socorro, que o nosso querido pastor Ranieri não estava bem, estava com alguns problemas de saúde, né? Ela especifica aí mais ou menos os problemas de saúde dele aí, dizendo que ele estava começando a esquecer algumas coisas, se eu não me engano é isso, né? Mas a gente está em oração. Eu também tenho um vídeo aqui, bem revelador, um vídeo que veio de uma pessoa para mim, né? Que gravou especificando por que o Ranieri Salles foi afastado da obra. Não diz exatamente um motivo específico, mas apresenta que foi uma questão disciplinar, entre outras coisas. Então, eu já vou colocar esse vídeo, mas antes desse vídeo, vamos assistir junto o pedido da esposa dele, clamando por oração, pedindo socorro para os membros, para a liderança, para orarem, para ajudarem o pastor Ranieri. Será que o pastor Ranieri Salles está enfermo, necessitando da nossa ajuda? Será que quando a associação julga algo, sempre julga de forma 100% como Deus julgaria? Será que quando a associação dispensa alguém, Deus já dispensou essa pessoa? Será que quando um pastor é demitido da obra ou ganha as contas, é sinal que esse pastor já não vale mais nada, não presta para mais nada, e de fato ele não foi aprovado por Deus? Será que funciona assim? Será que o pessoal da associação são totalmente fidedigno a Deus? Será que os juízos são deles, verdadeiros? Ou existem pastores, lideranças das associações que são podres, que julgam de acordo ao seu benefício próprio, ou melhor dizendo, julgam de acordo a como que fosse o próprio inimigo julgando? Será que tem pastores verdadeiros na associação? Será que tem pastores falsos na associação? Será que todos são verdadeiros? Será que todos são falsos? Né? O juízo que a associação decreta sobre um pastor, um líder, ou quando uma liderança da igreja local julga um caso, julga de acordo aos princípios da verdade de Deus? Quero abordar um pouquinho esse tema também, tá? Que eu acho muito interessante, que muitas pessoas, quando a associação julga ou traz um julgamento sobre um pastor, sobre um líder, esse pastor ele passa a ser desprezado pela membresia, passa a ser desprezado como que tudo que ele fizesse não prestou para nada. Eu já digo de antemão, eu discordo 100% dos membros que pensam assim. Mas vamos assistir o vídeo,
O primeiro vídeo. Depois eu vou pontuar sobre isso. E vamos assistir aqui a esposa dele pedindo ajuda, né? E essa esposa, Ranieri, está pedindo ajuda. Vamos ver o que ela fala. E depois eu vou passar esse outro vídeo aí, que eu tenho aqui de cunho pessoal que eu recebi, tá? Mas esse vídeo eu não consegui baixar, eu vou só mostrar aqui pela câmera, tá? E aí a gente vai ouvir igual. Vamos ouvir agora. Há mais ou menos 5 ou 6 anos, o meu esposo, devido a, sei lá, acho que nunca parou, o Rani, ele é workaholic. Eu sou e meu filho é. A minha filha não, graças a Deus. O que é o workaholic? É a pessoa que trabalha em excesso. Pessoa que trabalha que trabalha em demais. excesso, que não tem limite. Eu passei, quando eu tinha 31 anos, eu sofri um acidente dentro de casa, eu levei 24 pontos aqui, mais aqui, e eu criei juízo, quer dizer, pelo menos eu acho que criei, meu filho diz que até hoje não, mas eu acho que eu diminuí meu ritmo. Ouça bem o que essa mulher vai falar. É um desabafo que ela está aí apresentando. Há uns 5 ou 6 anos, ele teve uma crise de ansiedade, ele era pastor da igreja do NASP São Paulo, e se sentiu mal, chamou um médico, mas ele não levou aquilo a sério. Nós fomos estudar em 2017, Estados Unidos e Espanha. Antes de nós irmos trabalhar lá, nós passamos um ano estudando pelo NASP São Paulo. E o Rani teve essa crise de ansiedade com sintomas assim muito fortes, provavelmente pânico. Gente, a ansiedade é terrível. Não, tudo bem, vamos fazer exercício, vamos não sei o quê. Quando nós chegamos na Espanha, aí nunca tratou, nunca parou, 32 anos de ministério, nunca pediu uma semana para parar. Na Espanha, quando nós chegamos lá, sempre situações de estresse muito grande, né? Nos Estados Unidos, a gente para estudar, na Espanha, e ele teve essa crise de ansiedade, não com pânico. Esses foram os casos mais graves, assim. E essa semana que passou, né, por uma situação de estresse grande, né? Eu creio que junto com o cansaço, com esse histórico, então o Rani, ele pediu para a associação, né, de 7 a 10 dias aí. Ontem ele passou no médico, então o médico já deu ali uma, né, então depois vai ser comunicado quanto tempo ele vai ficar aí. Eu creio que semana que vem, quanto tempo ele vai precisar sair. Eu precisava contar isso para vocês, porque vocês são a nossa igreja. Orem por nós. No acidente da minha filha no passado, também, né, porque foi um acidente, a gente não sabia se ela ia viver ou não, porque foi um acidente sério. Então, eu não queria que vocês me mandassem mensagem, Mara, tô orando, porque eu não vou conseguir ler as mensagens. Eu vou estar apoiando, eu vou sair dessa parte de aconselhamento e vou estar apoiando o pastor Júnior e o pastor Tamari, que são 2 jovens, é muito pesado para eles. Eu vou convocar os líderes, anciões da igreja, junto com eles. Ela trabalha ativamente no apoio da igreja. Todos os departamentos. E eu queria fazer uma convocação à igreja, você que está em casa, que é membro da igreja, você que não é, nos atendimentos, eu atendo muitas pessoas que não são da nossa igreja, que pedem atendimento, nunca neguei atender ninguém, só que agora eu vou parar, entenderam? Porque a gente precisa, eu não sei se o Rani volta, ele está lúcido, a gente se fala, mas eu pela saúde dele e minha, entendeu? Então, a gente tem que ficar forte. Se você não está envolvido em algum ministério, se envolva. Se você que está em casa não está vindo na igreja, comece a vir. Nós estamos, queridos, nos últimos tempos. A gente realmente não está na hora da gente brincar de ser cristão. Todos nós estamos aqui comprometidos. Mas se você quer ser mais abençoado, se envolva em ajudar as pessoas, não além do seu limite. Eu passei do horário aqui agora, mas eu achei que era importante. Vocês são as nossas ovelhas. Vocês mereciam uma explicação. O Rani não queria, ele queria só que eu falasse uma frase. Falei, Rani, eu estou em oração, eu vou falar o que eu quiser falar. Eu sou um pouco rebelde, né? Então, ore por nós. Não me procurem, eu não vou ficar aqui no culto, que o médico falou, Mara, só faz 2 semanas que você operou, então assiste de casa. Como o atendimento, reuniões é mais distante. Ontem eu tive uma reunião com um dos departamentos, nós ficamos 4 horas, mais de 4 horas em reunião, e agora eu vou ter que apoiar esses meninos que são pastores novos, né? Eu estou no ministério há 33 anos, eu entrei um ano antes do Rani,
Então, eu tenho que agora apoiá-los, apoiar meu marido. Então, orem por nós, se envolvam com as coisas de Deus, tenham tempo para comunhão diária. E Deus, Ele vai abençoar a nossa igreja, porque nós estamos passando por esse calvário, mas cada um de vocês tem um calvário que vocês estão passando, e só Deus e você sabe. Então, eu estou colocando isso aqui, não é para fazer drama nenhum. Eu não sou uma pessoa dramática, a gente não quer piedade de ninguém, não é isso. A gente só quer que vocês orem e se envolvam no trabalho do Senhor, para que essa igreja, se o Rani não voltar... Ele falou para eu não falar, mas ele tem um histórico de um irmão, alguns de vocês aqui foram ovelhas dele, o Ronaldo Salles. O Ronaldo morreu com 69 anos, esse ano o Rani fez 59. Ele tinha esses sintomas em momentos de crise. E o Ronaldo, ele morreu sem reconhecer a família. Uma doença patológica, ele morreu, tipo um entendeu? Alzheimer. Então, se der tempo de cuidar disso antes, vamos cuidar. Então, tudo que eu estou falando para vocês, o Rani não pediu para eu falar, mas eu falei, eu estou em oração, então eu vou falar, e Deus colocou isso no meu coração, tá bom? Então, desculpa esse tempo aqui tomado, vai atrapalhar alguma coisa da programação, mas ore por nós e orem cada um por vocês mesmos, porque cada um de vocês tem suas lutas e nós temos as nossas, né? No acidente da Renata, eu falei, ano passado ele teve esses mesmos sintomas, mas se recuperou, só que a gente não vai querer esperar que isso fique se repetindo. Daqui a pouco acontece o que aconteceu com o irmão dele, e a gente não quer isso. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigada. Muito bem. Meus queridos, aí está o desabafo, né, da esposa do pastor Ranieri, né? Percebemos que ela está bastante angustiada, né? Pelo menos nesse momento ela estava muito angustiada, estava sofrendo bastante, né? O pastor Ranieri está passando por esse quadro de ansiedade, de esquecimento, de pânico, né? Eu já tive crise de ansiedade, eu sei como é isso, né? É terrível, é coisa muito forte, né? E muitas pessoas dizem, ah, mas é falta de Deus. Não, meu amado, não é falta de Deus, não. Quer alguém mais que tenha mais fé e que mais pregue a palavra de Deus do que o pastor Ranieri Salles? Difícil, hein? Eu prego bastante. Isso é questão patológico, genético, nós muitas vezes herdamos, não vê que o irmão dela, o irmão dele também passou por isso, né? E essa esposa dele está pedindo socorro, que o pastor não está bem, passando por lutas, passando por angústias, por ansiedade, por pânico, esquecimento, né? E já foi internado aí, há 5, 6 anos atrás, por esse mesmo quadro. Excesso de trabalho. Um pastor trabalha muito. Pastores locais, 6, 7 igrejas, para ele administrar sozinho. Mas, pastor aí que não é local, mas que cuida de locais maiores, ou um pastor que evangelista, às vezes a carga é maior ainda, muito grande. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu fico assim, triste muitas vezes, porque a associação não diminui o número de igreja para que os pastores cuidem, né? Não adianta sobrecarregar o pastor é humano. Eu sou um pregador, eu sou um evangelista, eu faço minhas pregações, eu vou pregar fora também, mas sou independente, né? Faço parte da Igreja Adventista, mas não trabalho para a Igreja Adventista CNPJ. Trabalho para Deus, pregando a mensagem adventista. Então está aí o pastor Ranieri pedindo, né? É a esposa dele pedindo socorro. Aí logo depois vai acontecer o desligamento do pastor. Agora eu quero que você preste bem atenção. Perdão. Quero que você preste bem atenção. Estou com a garganta um pouquinho arranhando aqui. Mas quero que você preste bem atenção no vídeo que eu tenho aqui. Eu vou apenas mostrar aqui pelo celular. E aí depois a gente vai terminar esse vídeo trazendo uma mensagem um pouco mais forte aí sobre esse ponto. Vamos lá. A comissão diretiva da Associação Paulista Sul se reuniu na última quinta-feira, dia 23 de maio. No exercício de suas funções,
extensa e cuidadosa acerca de um processo disciplinar administrativo envolvendo condutas do pastor sênior desta congregação. Como resultado, em conselho com a comissão ministerial do campo e em conformidade com os regulamentos eclesiásticos, a comissão diretiva da APS decidiu por seu desligamento do ministério. A partir deste voto, Ranieri Salles não mais exercerá a função de pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Confiantes na graça e propósitos divinos, unimos em oração, certos de que através de Cristo a sua Igreja avançará. Nos próximos dias, os comitês designados pela Igreja tratarão acerca da nova composição do time pastoral, que deverá ser anunciado em breve. Permanecemos em oração. Deus abençoe a todos. Muito bem. Aqui está um comunicado, tá? Peço desculpa que passei aqui pelo celular, eu não consegui passar no vídeo, e até melhor passar só pelo celular aqui, né? Para não dar nenhum direito autoral, nada aqui sobre esse ponto aqui, né? E antes disso, ali está o vídeo do Ranieri, tem ali um canal do YouTube ali, canal Tempo do Fim, algo assim. É um canal adventista, se não me engano, inscreva-se nesse canal, tá? Eu peguei ali o vídeo, mas esse daqui é de cunho pessoal aqui que eu recebi. Aqui está dizendo que o pastor Ranieri Salles, veja bem, a associação abordou aqui um processo disciplinar administrativo. Então, o pastor Ranieri, segundo essa explanação, ele passou por um processo disciplinar. O que é um processo disciplinar? É quando você é disciplinado por algo, ou quando acontece algo que vai contra os parâmetros da igreja, contra o nisto cremos, ou contra o que a associação em si defende, tá? Segundo, envolvendo condutas, diz. Então, alguma conduta, algum posicionamento do pastor Ranieri não está em harmonia segundo o julgamento desta comissão, né? Outro ponto, conforme regulamento eclesiástico. Então, ele passou por um regulamento eclesiástico e diz foi desligado, ganhou as contas, né? Então, olhando esse vídeo aqui, que foi gravado na hora que estava passando ali a informação da ata, descrevendo o motivo porque o Ranieri não é mais pastor desse local e nem da Igreja Adventista, então ali foi abordado que ele sofreu um processo disciplinar que envolveu condutas e ele foi desligado. Então, o pastor Ranieri, segundo esta afirmação, ele ganhou as contas, ele foi desligado da obra e teve um processo disciplinar sobre o pastor Ranieri Salles. Um pouquinho antes, a esposa dele pede socorro, explicando os motivos que o pastor não estava bem, psicologicamente estava sofrendo, passando por ansiedade, por pânico, né? Ele já sofreu quadros de esquecimento a princípio, e aí, logo depois, ele ganha as contas. E aí eu pergunto, amigos, há um pouco tempo atrás, teve um vídeo do pastor Ranieri falando sobre justificação pela graça. Eu entendi perfeitamente o vídeo dele, tá? Inclusive, passei e creio em harmonia como ele crê, mas teve algumas palavras que ele colocou um pouquinho equivocado. Mas quem tem uma visão ampliada, ele entende que o que o pastor quis falar de fato, né? E não tinha nada que desabonasse a fala dele, a não ser que a pessoa tirasse do contexto do sermão dele. Mas, em todos os casos, muitos diziam, tá vendo, o pastor Ranieri está apostatando, né? É o lobo falando nos cultos, né? Eu não via e não vejo dessa maneira. Agora, vamos aqui trabalhar esse ponto. Será que a associação, quando ele julga alguém, julga 100% segundo a vontade de Deus? Será que sim? Claro que não. Nem sempre é assim. Amados, eu já trabalhei na associação 2 anos. Eu conheço como funciona a associação. São dirigidos por homens igual nós. Homens mortais, pecadores, falhos, né? Que muitas vezes julgam sem o Espírito Santo. E quando você julga sem o Espírito Santo, você não consegue entender a dor nem o sofrimento do outro, mas você leva a lei ao pé da letra. A lei
sem amor se torna um legalismo. A lei com amor, ela é justa, né? E não que pastores da associação não julguem corretamente, existem muitos julgamentos de forma correta, mas existem muitos julgamentos que não são de formas corretas, ou seja, envolve o lado humano e, muitas vezes, desvirtuado da presença do Espírito Santo. Amados, o pastor Ganieres, a princípio, então, ele foi desligado da obra, ele ganha conta, ele sofre um processo disciplinar, mas a esposa dele clama explicando que ele não está bem. Será que seria o momento certo de você dar as contas para alguém que está passando por um problema psicológico, ansiedade, pânico? O irmão dele já teve um quadro desta enfermidade, e esse pastor, o nosso querido pastor Ranieri, está passando por isso. Será que é o momento certo de você disciplinar alguém? Ou por uma mensagem que alguém julgou ser errado? Ou por, quem sabe, ele ter falado algumas coisas que não está em total harmonia com os princípios do Nisto Cremos? Será que a gente não pode entender o lado humano das pessoas? Quantas pessoas o Ranieres trouxe para Jesus? Quantas mensagens de esperança o pastor Ranieres trouxe para a sua vida e para a minha vida? Será que o julgamento é correto? Eu não sei e você não sabe, mas Deus sabe. E o que eu posso dizer para vocês, 100%, nem sempre a associação julga de acordo aos princípios de Deus. Cometem erros como humano, equívocos, e muitas vezes existem pastores não consagrados, servos de Satanás, administrando a igreja como joio dentro da associação. Assim como tem o trigo dentro da associação. Assim como tem o joio dentro da igreja adventista. Assim como tem o trigo dentro da igreja adventista. A igreja adventista é a menina dos olhos de Deus. Eu amo esta igreja. Você ama essa igreja. Nas doutrinas perfeitas, doutrinas de Deus, na administração, muitas vezes imperfeitas, porque são administrados por homens como nós, que somos falhos. Amados, tem mais um ponto importante aqui, que eu quero trazer para você uma mensagem agora, muito importante para a tua vida e para a minha vida. Amados, nós somos julgadores de coração. Nós temos uma natureza má. Entenda comigo. É mais fácil falar bem de alguém ou falar mal? Falar mal. É a nossa natureza. Outro ponto importante. Muitas vezes, porque a associação julgou um desligamento de um pastor ou de um membro, quando a associação local julga o desligamento de um membro, ou associação geral, ou associação da que o pastor está inserido, julga o desligamento do pastor, nós muitas vezes julgamos ou atribuímos que esse pastor não presta mais, que essa pessoa não mais presta, que tudo que ela fez não prestou. Amados, não é assim, não funciona assim. Imagina se Deus tivesse essa mesma linha de pensamento. O dia que você cair em pecado, a partir disso, você não presta mais. E tudo que você fez para Deus não presta mais. Eu garanto para vocês que grande parte do povo adventista, se soubesse que eu caí em pecado, que eu falhei, que eu fiz um pecado, que eu me afastei dos caminhos de Deus, eu garanto que grande parte da igreja diria, tá vendo o Torales? Nunca foi convertido. Tá vendo o Torales? O que ele fez não era de coração. O pregador Torales, todas as mensagens de debate deles não era, tá vendo? Ele nunca me enganou. É uma ovelha negra. Esse daí nunca foi convertido. Muitos de vocês diriam isso. E quem sabe até eu falaria isso. Por quê? Porque nós temos a mania de julgar
todas as benfeitorias e mensagens que Deus usou os servos dele, nós julgamos como que algo que não prestou quando essa pessoa peca. Imagina se Deus julgasse Davi dessa maneira. Imagina? Então, assim, amados, somos falhos. Podemos pecar. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, apenas estou dizendo que somos falhos, podemos pecar. Os nossos erros não invalidam as boas ações e pregações que fizemos no passado. Outra coisa, não é porque a associação dispensou um pastor ou um pregador que é sinal que esse pregador ou pastor foi dispensado por Deus. Às vezes, Deus vai julgar esses que dispensaram esses pastores, Deus vai julgar esses que dispensaram, e se perderão esses líderes, e esse pastor se salvará. Amados, outra coisa importante, e entenda comigo, vamos orar com o pastor, pelo pastor Ranieres. Nós não sabemos 100% por que ele ganhou a conta, qual foi o processo disciplinar que aconteceu com ele, mas sabemos que a igreja o dispensou por processo disciplinar. Sabemos também que o pastor passa por lutas, sofrimentos, ansiedades, pânico. O pastor estava sobrecarregado, com tantos cargos, e eu digo de antemão, vamos orar por ele. Deus trará juízo todas as coisas. Se ele foi julgado de forma incorreta, tenha certeza, todos esses pastores que lideraram ali o desligamento dele vão cair, porque Deus é justo. Podem prosperar na terra, mas não herdarão o reino de Deus. Agora, se julgaram de forma correta, vamos orar pelo pastor Ranieres, né? Para que ele se volte a Deus novamente. Mas eu creio no pastor Ranieres no sentido de que é um servo de Deus. Eu creio que ele precisa ser acolhido, amado, amparado e não desligado da associação. Entendeu? Eu creio que ele deve ser cuidado por nós. Cuidou quanto tempo da igreja? E agora a igreja vai virar as costas para ele? Eu não diria nada, irmãos, como acontece aí com esses falsos, como o Gleison Pércio, como aí o Rodrigo Custódio, entre outros, que sai da igreja e sai falando mal da doutrina da igreja. Aí eu sou contra. De pessoas que queimam a igreja e dizem que a igreja adventista não é de Deus. Esses são servos de Satanás. Agora tem muitos pastores, amados, que são desligados na obra, continuam ensinando as doutrinas da igreja adventista. Continuam defendendo a igreja adventista. E tem membros também. Esses, eu digo, fique firme. Continue na igreja. Se todos te dispensarem, vá para a igreja. Você não serve a homens. Você serve a Deus. E Deus trará juízo toda a injustiça que fizeram contigo. Mas continue na igreja. Essa é a única igreja verdadeira para os últimos dias. Amado, vamos orar pelo pastor Ranieri. Pastor Ranieri, estamos orando por você, que Deus te abençoe, que Deus cuide de ti. E lembre-se, o juízo verdadeiro virá de Deus. Todas as pessoas que julgaram de forma incorreta a tua causa, a minha causa, ou a causa sua, ou a causa das pessoas da igreja, em geral, que julgaram de forma incorreta, na hora certa, Deus trará o juízo sobre essas pessoas que usaram e que não foram corretos, certo? Então, que Deus nos abençoe. Confiamos no Senhor. Em breve, todo o joio cairá, seja da igreja, seja da associação, e haverá apenas um rebanho e um pastor, que é Cristo Jesus. Mantenhamos firme na igreja de Cristo, que é a igreja adventista do sétimo dia. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fique na paz.